Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Renato, tá? Professor aqui do curso, já tem um tempinho. Ministro aqui no curso para passar Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e Processo Penal. Então a gente tem um pouquinho de experiência aí nessa área de concurso. Sou servidor do Rio de Janeiro. Meu concurso foi em 2008, Banca Fundação Getúlio Vargas. E a gente vem aqui no Pra Passar já há algum tempo ajudando muitos alunos aí nessa caminhada. Se você está aqui no módulo, sinta-se privilegiado, porque nem todo mundo pode fazer módulo, tá? Ainda mais à tarde, que é um horário muito ingrato, né? Porque as pessoas normalmente trabalham, né? Então aproveite bastante esse módulo para você aí tirar suas dúvidas, fixar conteúdo. O professor Lico pediu aí para fazer o módulo de exercícios, pegando os principais pontos aí em 4 encontros. Então, o curso disponibilizou uma grade com aulas sequenciais. Normalmente as aulas são 15 em 15. E aí, semana que vem, eu não sei se eu consigo vir, dia 12. E a outra semana é a semana do G20. Mas se eu não conseguir vir no dia 12, eu vou estar avisando ao curso e ele avisa vocês. Mas a princípio está marcado. Semana que vem, dia 12 aqui, tá no curso para passar. Quem estava aqui no módulo 1 e 2 de constitucional, só para ter uma noção? Alguns colegas, beleza. Então a gente vem aqui no módulo 1, já falando da parte inicial do direito constitucional. No módulo 2 nós avançamos um pouquinho até ali o tema de administração pública. E esse módulo 3 vai ser o módulo de questões. Aí eu disponibilizei para vocês, aí se você observar o seu material, diversas questões de 2024, envolvendo aí ao todo são 20 exercícios. 20 exercícios. Então eu gostaria muito que você fizesse as questões. Eu vou lhe dar aí 10 minutos para fazer 20 questões. 10 a 15 minutinhos, dá para fazer. Se você bater o olho na questão e não entender, você pula, eu vou explicar todas as questões para você na tarde de hoje, tá bom? Então, tenta fazer aí, eu vou cronometrar aqui, são 1h18, 1h40 a gente começa aí a correção, tudo bem? Pode ser assim? Vamos lá, pessoal, podemos? Quem não fez, a gente faz aí até, né, até a 10, vocês conseguiram fazer, pelo menos? Até a 10? Perfeito. Vamos aqui, enquanto você estava fazendo, eu botei aqui um esqueminha aqui no quadro, que é uma, assim, noção básica de direito constitucional para a gente poder enfrentar as questões de prova. Primeira coisa que você precisa ter é isso daqui, ó. Sempre pega da minha amiga aqui, ó, uma Constituição Federal. Tá? Você pega uma Constituição, você tem que ter, não adianta. Roberto está com uma ali também em mãos. Sem isso daqui, não dá para fazer concurso público. Ou dessa daqui, ou o próprio Vadmecum, ou no seu smartphone. Tem aluno que tem uma habilidade para estudar aí, né, com PDF. Então, se você tiver em PDF, faça isso, estude também aí a Constituição, mas sem ela a gente não consegue entender o direito constitucional. É a nossa atual. Ela fez agora recentemente aí 30 e poucos anos, no dia 5. Tem uma questão aí recente que pergunta qual é a data de nascimento dela, pô. Só faltou perguntar a hora, porque ela nasceu às 16 horas e 2 minutos. Seria uma aberração perguntar isso em prova, porque isso não avalia nada. Mas é importante saber que a nossa Constituição, ela vem no dia 5 de outubro de 88, após um regime implantado no país em 67, que é o regime que foi o regime militar, que até hoje nós temos aí reflexos do regime militar no nosso Estado democrático de direito. Então, a Constituição é fundamental, tá? Já coloca aí no seu, né, material que atualmente ela se encontra com 134 emendas constitucionais. Já tem emenda deste ano, 2024. 2 emendas em 2024. Obrigado. 133 e 134. Então é sempre importante, eu estou estudando, Barroso, para concurso público, eu vou disputar uma vaga no TRE, eu vou disputar o TJ, que está para abrir de novo, vou fazer o TCE,
O TCE-RJ já está com banca definida, senhores. O TCE vai ser feito pela banca do IBFC. IBFC vai fazer o concurso para o TCE. Quem vai fazer carreiras policiais já tem uma banca escolhida para a Polícia Penal do Rio. Tem até o contrato assinado, que é o 036/2024. Está no SEI, né, o contrato entre a Polícia Penal e o Estado do Rio de Janeiro, que parece, se nada mudar, vai ser a banca da COSEAC. Tá? E aí, essa semana passada, saiu uma matéria dizendo que parece que quem vai organizar o certame vai ser a Fundação Euclides da Cunha, que tem parceria com a UF também, que não seria a COSEAC. Né? Uma coisa é bem assim simples de entender. Não importa a banca que vier, se você tiver a base, você consegue matar as questões de prova. Se alguém chegou a fazer a prova aqui do mês passado, se não fez, baixe em casa e faça. Município de Macaé, Banca Fundação Getúlio Vargas. Cargo de analista e cargo de procurador, porque veio ali questão de direito constitucional. Inclusive, o cargo de professor de Macaé, caíram ali questões que foram, pela primeira vez eu vi, a FGV anulando questões sem recurso. A prova foi no domingo e na segunda ela já anula 3 questões por conta de misoginia na prova. Se você chegou a ver a reportagem, questões comparando mulheres a coisas bizarras, e aí essa prova no dia seguinte já foram anular, e as candidatas dando depoimento dentro desse certame, perplexas com aqueles textos que foram ali propostos pelo examinador. Mas independentemente de banca, vou fazer CESP, Barroso, tem problema, é certo ou errado. Se eu souber que existem 3 sentidos para a Constituição, pode colocar certo ou errado, pode colocar múltipla escolha, eu com a base consigo acertar as questões. Tudo bem aí? Então a gente vai caminhar até o número 10, depois a gente vai avançar para as demais. E aí, pessoal, vamos partir da última questão aí comigo. Pega aí, última questão. Quem não fez aí, a gente faz aqui em conjunto. Questão, na verdade, 19. Na questão 19, foi para o Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele coloca assim, ó, sobre as variadas concepções ou acepções a serem consideradas para conceituar o termo Constituição, analise as afirmativas a seguir. Primeiro assertivo, no sentido político de Carl Smith, a Constituição se aloca no mundo do dever ser e não no mundo do ser, caracterizando-a como decorrência da vontade racional do homem e não das leis naturais. Certo ou errado? Renato, eu não cheguei a 19. Segunda, do ponto de vista material, o que vai definir se uma norma é constitucional é o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual essa norma foi introduzida no ordenamento jurídico, se dentro ou fora do texto constitucional. Certo ou errado? Está errado? Barroso, eu acho que está errado. Eu acho que está certo. Parece que está errado, né, Barroso? Está falando que, né, de Constituição, né, formal, material, né, que o que vai importar vai ser o conteúdo da norma, se é que isso aí é constitucional, se é que isso está certo. E tem 3. No sentido jurídico de Hans Kelsen, a Constituição de um país é uma decisão política fundamental, estruturada em órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática, decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política, diferenciando-a de leis constitucionais, que são os demais dispositivos inscritos no texto do documento constitucional. Aí a banca citou Hans Kelsen. Se é que para Hans Kelsen, Constituição é decisão política fundamental? E a última, no sentido sociológico associado ao alemão Ferdinand Lassalle, a Constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais de poder, forças políticas, econômicas e sociais,
que regem a sociedade, sendo esta a Constituição real e efetiva. Vamos lá, pessoal. Vamos relembrar esse assunto e quem não viu vai canetar aí para não perder questão de prova. Quando se fala em Constituição, eu parto do pressuposto que Constituição, é lei fundamental do Estado. A ideia, senhores, de Constituição, língua portuguesa. Você aprende língua portuguesa, toda vez que você vai grafar com cedilha, eu me lembro quando eu fazia concurso, tinha umas regrinhas para empregar o SS, empregar o Z, empregar o SC, ou seja, ora é som de Z, mas grafa-se com S, ora é som de S, mas grafa-se com Z. Não tem nessas regrinhas lá em fonologia? Tem. E uma das regrinhas que até hoje eu assim memorizo é quando eu vejo cedilha. Porque cedilha normalmente é ato de alguma coisa. É ato de formação, ato de formar. Suspeição. E o juiz é suspeito, hein? E aquele servidor é suspeito. Suspeição não é suspensão. Porque a suspeição é ato de suspeitar. Vocês concordam? E a lei traz as hipóteses que nós, servidores, somos suspeitos. Embora ela diga que nós não somos obrigados a nos declarar suspeito, só se for impedimento. O que a lei fala? Servidor que incorrer em impedimento é obrigado a se declarar. Abstendo-se de atuar, sob pena de falta grave. E a suspeição? Ora, a suspeição é desconfiar de alguém. E eu acho que você é meu inimigo. Palavra-chave para processo penal, processo civil, processo administrativo. Suspeição, alguém tem uma amizade íntima ou uma inimizade notória com alguma das partes. O que isso tem a ver com a aula? Constituição, ato de constituir. Consegue enxergar isso? Eu vou constituir o quê? O que eu estou criando com uma Constituição, turma? O Estado. Por isso que o professor, grande desembargador aqui do nosso Estado, Paulo Rangel, fala que a Constituição é a certidão de nascimento do Estado. O Estado ele surge por meio de uma Constituição. E nós já tivemos aqui no Brasil, atualmente, quantas Constituições? 4? 4? Barroso, acho que foram 3, hein? Porra, Barroso, o que é a Constituição? Lei fundamental que cria o Estado. O nosso Estado, ele começa com a primeira Constituição, turma, lá em 1824. Vocês lembram? Poder moderador, voto censitário. O Brasil era um Estado laico. Melhor, desculpa. O Brasil não era um Estado laico. O Brasil era um Estado católico, apostólico, romano. O Brasil, ali, ele estava vindo de um rompimento com a coroa portuguesa. Tinha poder moderador, que dissolvia o parlamento, né? E a gente ficou com essa Constituição por 65 anos. Foi a mais, né, vigente no nosso país, a de 1824. Depois dela, nós tivemos, vocês lembram? A de 1891, dia 15 de novembro, a nossa primeira Constituição republicana. Semana que vem é dia da República. Então, no dia 15 de novembro, nós criamos a República. É aqui na nossa segunda Constituição que o povo participa do poder, em que o povo é chamado. Lá em 1824, você tinha regras para votar. Só votava quem tinha patrimônio, tinha que ganhar mais de 200 mil réis. Mulher, por exemplo, não votava nessa época. Olha que loucura. Imagina isso hoje. Terceiro milênio, mulher não vota, hein? Por quê? Porque não vota. Mas como assim? Não entendi essa misoginia. Vai ser assim. Hoje, isso é incompatível com a nossa atual realidade. Mas já tivemos isso na história do nosso país, tá? A gente precisa ir para fora, não. Ficar aqui no Brasil. Depois dessa aqui, tivemos qual?
1900 e... Hã? 34, direitos sociais. Que, inclusive, eu mato a última questão, tá? Questão 20 aí, perguntando. Questão simples, candidato. E qual Constituição brasileira aflorou os direitos sociais? 34, pô. Lembra? Era Vargas, sim ou não? Petrobras, né? Depois, 1937, começamos ali, né, a passar por um regime militar, democracia, regime militar. Depois, 1946, volta para a democracia. Depois volta para o regime militar, 67, e atualmente com a 88. Então nós temos atualmente, turma, 7 constituições no nosso país. 7. A cada Constituição, um novo Estado. E é fundamental, porque as bancas perguntam sobre a origem das constituições. E é muito comum ele perguntar, como fez na prova de Macaé, se a Constituição de 67 ela é outorgada ou promulgada. O que é ser uma Constituição outorgada? Vocês lembram? É imposta. Perfeito, doutora. É imposta. O Estado vai impor. Se ele impuser a Constituição, e eu, cidadão, tenho que me curvar para isso, e eu não participei desse processo eleitoral, eu estou diante de uma Constituição outorgada. Se o povo ir lá e for participar, eu vou ter a tal da Constituição o quê? Então aqui, ó, é imposta, tá? É imposta. E aqui ela tem origem na vontade do povo. Na vontade do povo. E essa vontade do povo, eu posso colocar já aqui, ó, para poder matar isso, ó. Quais que foram impostas no nosso Brasil e quais que o povo participou. Ora, a primeira turma foi, né, outorgada. A segunda foi o quê? Promulgada, 1891. Terceira. Isso, ó. A terceira foi o quê? Promulgada, 1934. Depois vem o regime militar lá em 37. Volta para 46. Depois volta o... Não é isso? Dizem que a história se repete. Quase que voltou para o regime o quê? Bateu na trave. Quase que a gente tem regime militar. Não sei se você percebeu isso nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Michel Temer, quando interveio aqui no Rio de Janeiro, em 2018, Michel Temer, um dos maiores aí, presidentes que esse país já teve, embora há pouco tempo, fez vários aí ajustes fiscais no nosso Estado, ajudou muito o Rio de Janeiro, sou de direito constitucional também. Ele interveio no nosso Estado do Rio de Janeiro em 2018, sabendo que Bolsonaro ia vir chefe do Executivo em 2019. E aí ele fez o quê? Decreta intervenção e bota o Exército aqui no nosso Estado, para mostrar para a sociedade que o Exército não resolve problemas de segurança pública no nosso Estado. Ele tentou ali, obviamente que na época quem pôde enxergar, enxergou isso. O único que foi contra a intervenção aqui no nosso Estado foi Rodrigo Maia. Na época chefiava a Câmara dos Deputados. E aí ele, quando coloca o Exército no Rio de Janeiro, foi para mostrar para quem quisesse enxergar que Exército não resolve o nosso problema. As Forças Armadas. Quem estava na iminência de eleger um militar. Se você lembra desse momento que o Rio de Janeiro estava vivendo na época, né? Deu uma diminuída, a gente está voltando aí, né, a momentos difíceis. A ideia qual que é? É que a história se repete. Essa daqui, há quem diga que vai ter vida longa. Vai passar, inclusive, a primeira de 1824.
Porque a nossa CF é perfeita, só não é aplicada. No papel, ela é ímpar. A primeira, galera, tinha 91 artigos. Essa tem 250 artigos. Então tem muito direito, por isso que ela é analítica. Por isso que ela é analítica. Tudo bem aí? Então, olha só, o que é uma Constituição, candidato? Constituição é uma lei que cria o Estado. É aquela lei que vai instituir o Estado, estabelecendo direitos fundamentais, estabelecendo formas de acesso, estabelecendo quais são os poderes do Estado, organizando a sociedade. Perfeito. E, obviamente, que vão olhar para essa Constituição e vão enxergar algumas coisas. São cinco sentidos. Aqui ainda tem um culturalista e o espiritual. Cai pouquíssimo em prova. As que mais caem está na questão 19. É o aspecto sociológico, aspecto político e aspecto jurídico. Sociologicamente, esse alemão aqui, Ferdinand Lassalle, olha para a Constituição e diz que ela deve refletir os fatores reais de poder. Então, a Constituição, para o sociólogo Lassalle, é basicamente olhar, senhores, para a sociedade e verificar se aquilo que a sociedade espera da Constituição está no texto. Não adianta estar no texto e não ter uma aplicação. Não adianta estar no texto e não ter a efetividade. Não adianta a Constituição falar assim, ó, todos são iguais perante a lei, hein? E na realidade você vê que nem todo mundo é igual. E é uma igualdade, não estou falando igualdade material, não. Porque a desigualdade faz parte de um progresso social. Faz parte do nosso Estado, que é um Estado capitalista. Vai ter alguém para pagar salário, alguém para trabalhar? Vai existir. Mas nós falamos de igualdade básica, educação, por exemplo, que ficou muito latente na pandemia, onde crianças acessavam aulas remotas e outras crianças não tinham acesso à aula remota, porque não tinham o básico, que é um computador em casa. E não tinha porque o Estado não dava para elas, para aquela escola, aquele acesso. Então, numa ótica social, isso não é a Constituição. E ele vai dizer mais. Ó, reflete os fatores reais de poder. Se não refletir, não é a Constituição. Para ele, é uma simples folha o quê? De papel. Para ele, é uma simples folha de papel. Não é a Constituição. Ferdinand Lassalle. Eu te dou aqui diversos artigos na nossa Constituição que vão aí ilustrar o pensamento do alemão Ferdinand Lassalle. Já numa ótica de Carl Schmitt, ele vai falar o seguinte, ó, pega aí, da mesma escola, tá, a época, da mesma linha de pensamento, mas vai ter um embate. Ele, não, negativo. Politicamente, Constituição é uma decisão política fundamental. Como assim, Carl Schmitt? Constituição é aquilo que o povo diz que é. E a gente sempre ouve isso na prática. Não, politicamente, uma decisão política, não foi jurídica, não foi pensando, não. O povo disse o quê? Não, o povo elegeu A, então ele é o chefe do executivo. Ah, o governador decidiu assim. Ah, é uma decisão política fundamental, porque se o povo votou nessa pessoa, está escrito que todo poder emana de quem? Todo poder emana do povo. Então, eu vou levar esse aspecto para a minha prova. Não vou me debruçar, senhores, para um concurso público na teoria pura do direito de Hans Kelsen, porque isso não vai cair. O que vai cair é o seguinte, pega aí. Para o aspecto jurídico, Hans Kelsen
ele vai colocar a Constituição no mundo do ser. Isso aqui é filosofia do direito. E não no mundo do dever ser. Estabelecendo uma pirâmide que é muito conhecida, pirâmide de Kelsen, tá? Pirâmide de Kelsen, do austríaco Hans Kelsen, em que essa pirâmide nada mais é do que o nosso ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico, senhores? Um conjunto de leis vigentes no país, a ordem jurídica. Então tem que estabelecer o quê, turma? Para poder organizar a sociedade? Hierarquia entre as normas. Então eu vou estabelecer uma lei maior, que é a nossa Constituição, e as leis que vierem, portarias, decretos, tratados internacionais, deve ter o quê? Uma harmonia com ela. Sob pena de você ter uma lei declarada o quê? Inconstitucional. Ou seja, porque eu tenho a supremacia da Constituição. Vocês conseguem enxergar que para Kelsen, eu vou colocar a Constituição lá no ápice, como lei fundamental, e os atos normativos que vierem abaixo dela precisam ter uma certa harmonia, uma compatibilidade com ela. Se não tiver essa compatibilidade, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Aí eu sempre vou ter que ficar atento à lei, que o Carl Smith também faz essa divisão, entre lei formal e lei material. É a mesma ideia do que Constituição formal e Constituição material. O que seria uma Constituição formal? A forma é de Constituição, mas o seu conteúdo não é de Constituição. De novo, é de lei infraconstitucional. De novo, turma, o que é uma Constituição? É uma lei que cria o Estado. Para se ter um Estado, o que eu preciso? Ora, saber quais são os poderes. Estado é uma pessoa jurídica. Estado é uma pessoa jurídica. Para se criar uma pessoa jurídica, eu preciso de alguns elementos. Órgãos. Quais são os órgãos desse Estado? Estão aqui, tá? Tem Ministério Público, Defensoria Pública, tem as Forças Armadas, tá? Vai ter poder? Vai ter poder. Quais poderes? Vamos estabelecer 3 aqui, Qual que está acima do outro? Não tem. Os poderes são o quê? Independentes e harmônicos. A gente sabe que quem manda nos poderes, a gente sabe. A gente sabe que dentre os 3 poderes, um tem mais força do que os demais. Embora acham que seja o STF, não é. A nossa, é só ler a Constituição que você enxerga isso. Tá? Quem manda nesse país é o parlamento. Quem é o parlamento, Barroso? Senado Federal, 81 senadores e a Câmara dos Deputados, 513. Só que não vão ensinar isso para a gente. Vão nos ensinar que quem manda aqui no nosso país é o chefe do Poder Executivo. Nos ensinam isso lá na escola para a gente não ter olhos para o parlamento. Se alguém te perguntar em quem você votou para deputado estadual em 2022, talvez você até se esqueceu, talvez. Eu nem me lembro quem eu votei para senador, nem me lembro, cara. Mas eu sei para quem eu votei para presidente da República. Eu me lembro para quem eu votei governador, eu me lembro. Porque a gente é criado numa liturgia achando que o Brasil é um país unitário. O que é país unitário? Quem manda é o executivo. Aqui não. Se o executivo não sentar para conversar com o parlamento, não passa nada. Tanto que deram para o parlamento o quê? O poder de impeachment o chefe do executivo. Tanto que é o parlamento é que processa ministro do STF. Tudo bem aí? É só você pegar a atribuição do Congresso Nacional, 49 da Constituição, Câmara 51, Senado 52, que você percebe que demos para o parlamento um destaque maior. Mas por quê? Porque todo o poder manda onde? O povo está onde? Está no parlamento.
Consegue enxergar isso, pessoal? Tudo bem? Olhando para essa questão 19, depois dessa explicação aqui, vê se melhora. Vê se melhora. Primeira assertiva da 19. No sentido político de Carl Schmitt, a Constituição se aloca no mundo do dever ser. Na prova, você tem que parar aqui na prova. Mundo do dever ser é para quem, turma? Bota aí, Hans Kelsen. É o aspecto jurídico. Vou colocar aqui, ó, dever ser. Ó, colocar aqui, ó, sim. Por que que o Hans Kelsen defendia essa filosofia do direito? Tá? Ele fala, ó, não basta você falar que nós temos direito à liberdade, se eu não posso sair de casa às 10 horas da noite. Traduzindo é isso. Ele fala, não é falar o que ela é aquilo que ela tem que ser. Não adianta você falar que todas as pessoas vão ter acesso à educação se na prática ninguém tem. Então ele coloca, assim, filosoficamente falando, né, no seu livro A Teoria, obviamente quem tiver tempo para ler aí, assim, eu recomendo A Teoria Pura do Direito do professor Hans Kelsen, austríaco na época, que ele faz essa filosofia do direito. Então ele está defendendo o quê? Que a Constituição vai estar no ápice e ela vai ter que o quê? De fato ser aplicada. Não no mundo da fantasia, como a nossa brasileira é. A nossa brasileira fala assim, ó, não haverá penas cruéis, não haverá penas perpétuas. Espera aí, uma pessoa há 40 anos presa, não é perpétua? Ah, mas mereceu estar lá. Sim, então bota lá que, né, que pode ter pena perpétua. A nossa lei fala, ó, não haverá pena perpétua. Mas quem praticar um crime não pode mais fazer concurso público. Não pode por quê? Se não tem pena perpétua. Se eu pratico um crime de corrupção passiva, improbidade, um ato ilícito que seja, ele fala, ó, você nunca mais faz concurso público na sua vida. Pega aí, você está violando a nossa lei maior, a nossa Constituição. Então não adianta falar o que ela é. Eu tenho que, de fato, aplicar essa norma. É nesse conjunto de ideias que o Hans Kelsen tenta passar para a gente. A primeira aqui, ele não falou do Hans Kelsen. Ele citou Carl Schmitt. Então, a primeira eu vou eliminar. Aí, eu olho lá para baixo, eu elimino alfa e delta. Vocês conseguem eliminar alfa e delta comigo aí? Número 2. Do ponto de vista material, o que vai definir se uma norma é constitucional é o seu conteúdo. Pouco importando a forma pela qual essa norma foi introduzida no ordenamento jurídico, se dentro ou fora do texto constitucional. Essa tá legal. Ou seja, o que seria uma Constituição formal e Constituição material? Constituição formal, apenas a forma é de Constituição. O seu conteúdo não é de Constituição.